Bom dia, terça-feira, 7 de abril. Nosso combate de todo dia está no ar. Estamos enfrentando uma das mais graves emergências em saúde pública que o mundo já viveu. E o Brasil parece gostar de perder tempo criando outras crises. Ontem, enquanto Brasília discutia se o ministro da Saúde ficava ou saía, o vírus ganhava velocidade. São Paulo, Rio, Ceará, Distrito Federal e Amazonas estão em situação de emergência, quando a incidência da Covid-19 está muito acima da taxa nacional. Nesses locais, para evitar a falta de leitos, de equipamentos, a enorme tensão sobre as equipes de saúde, o melhor a fazer, segundo o Ministério da Saúde, é manter o distanciamento social. Segundo um relatório assinado por diversos profissionais de saúde, entre eles o ministro Luiz Henrique Mandetta, o pico dos casos da doença no Brasil será nos meses de abril e maio. E o vírus poderá continuar em circulação até meados de setembro. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, a doença se expande em ritmo diferente pelo país. Por isso, a partir da semana que vem, pode começar um relaxamento das medidas de isolamento nos locais onde a doença não tenha atingido 50% da capacidade hospitalar. Nós vamos explicar tudo isso durante o programa. Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas sobre a doença Covid-19. Escreva para a gente pelas redes sociais usando a hashtag #PerguntaCorona. Tudo junto, #PerguntaCorona. Quem vai responder as suas perguntas serão os médicos Álvaro Furtado, infectologista, e Jacques Steinbock, intensivista, chefe da UTI do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E a gente abre esta edição do Combate ao Coronavírus mostrando para você a história do Ireno. Ele tem 41 anos, mora em São Paulo e teve Covid-19. Depois de 11 dias internado na UTI, ele finalmente teve alta na última sexta-feira e ganhou uma surpresa da equipe que cuidou dele. Não tô saindo daqui por causa de vocês. Reconhecimento importante. O Ireno gravou um vídeo pra gente ontem à noite, contando como foi receber essa homenagem tão bacana. Para minha alegria e emoção, quando ganhei alta, fui recepcionado pela equipe de enfermagem e médicos, esses profissionais da saúde que estão de frente todo dia, deixam suas famílias, muitas delas nem me relataram que nem viam seus filhos, esses guerreiros, esses anjos que cuidaram, que eu só venci porque eu estava na mão de uma equipe médica muito boa e uma equipe de enfermagem que me cuidaram de mim com todo o carinho do mundo. Então eu tenho uma mensagem para dizer a todos que estão vendo o teu programa: se você ama, fique em casa, se cuide, guarde aqueles que você ama. E eu estou muito feliz de ter vencido, agora me recuperar, perdi 12 quilos, mas vou me recuperar, estou me recuperando e tudo isso vai passar. O Ireno não foi o único. O Cícero passou 12 dias internado tratando da Covid-19. Ele tem 57 anos e passou menos tempo na UTI, ficou apenas um dia. E olha a festa que também fizeram para ele na saída do hospital. A equipe é de parabéns, vocês trabalharam de coração, todas as pessoas, da limpeza, nutricionista, doutora, todo mundo. Vocês trabalharam de alma, de coração. A gente sabe que o dinheiro é tudo, mas vocês salvaram minha vida. Sensacional! Ô, gente, emocionante isso. O Cícero deixou o hospital na quinta-feira passada, no dia 2 de abril, e agora a gente conversa ao vivo com ele, agora pela internet. Cícero, bom dia para você. Como você está agora, Cícero?
Bom dia, estou muito bem, graças a Deus, graças à equipe do hospital. Estou ótimo, me sentindo outra pessoa. Conta pra gente qual foi o sintoma mais forte que você teve e que te assustou. Quando eu fui para a UTI, né? Porque quando eu cheguei na UTI fizeram um aparato, assim, muitos médicos, muitos enfermeiros, eu já estava com um pouco de falta de ar, então, assim, eu fiquei um pouco assustado. Mas a doutora Fernanda, maravilhosa, a equipe dela, o pessoal maravilhoso, me tranquilizaram, falaram que eu podia ficar tranquilo, que eu estava em boas mãos. Então, isso me ajudou bastante, né? O carinho deles, da equipe, não tenho o que falar. Trabalharam de coração, de alma, trabalharam por amor ali. Foi uma coisa maravilhosa. A gente percebeu o seu agradecimento, a sua emoção ali naquela saída. Agora, uma coisa interessante. O senhor não fuma, me corrija se eu estiver errado. O senhor não fuma, não é diabético, não tem pressão alta, não tem obesidade. Surpreendeu o senhor, sem estar nesses chamados grupos de risco, que a gente sempre fala aqui no programa, surpreendeu o senhor ter desenvolvido essa forma um pouco mais grave que levou o senhor para a UTI? Olha, me surpreendeu porque, assim, eu recebi assim, uma média de umas 200 ligações de vídeo de amigos agradecendo, fazendo orações, tudo. E todo mundo que eu perguntava, eu falava, você conhece alguém que pegou? O pessoal falava, não. E eu falava, pô, só eu, então? Então eu achei foi uma surpresa para mim, num círculo de amizade que eu tenho, de carinho, só eu pegar, né? E não, isso que o senhor falou é interessante. O senhor não pode, nenhum paciente de Covid pode receber visitas, né? Enfim, não pode passar a doença para outras pessoas. Como é que foi todos esses dias no hospital sem poder receber visita? Olha, o que ajudou bastante foi o celular, porque o pessoal me mandava vídeos ligando, fazendo orações, tudo. Minha família, minha filha, minha esposa, meus cunhados, primos, todo mundo mandando mensagem para mim todo dia, isso me confortou. E a equipe do hospital, os enfermeiros, contando, como o rapaz falou agora, contando da vida que deixou, filho em casa, a Camila, o Milton, a Márcia, o pessoal da fisioterapia, muito importante, fizeram muito exercício comigo, muito, assim, ajudou muito a minha melhora. Graças a Deus, eles muito competentes. Muito bacana o senhor lembrar dos nomes dessas pessoas que, como o senhor bem disse ali, salvaram a vida do senhor. Eu queria falar mais uma vez só dos sintomas. O senhor disse que o pior foi a falta de ar que levou o senhor para a UTI. Mas no começo, qual foi o sintoma no início que o senhor sentiu? Quando é que percebeu que tinha alguma coisa errada? Eu percebi no dia, acho que foi no dia 9, eu tinha ido na academia, fui treinar e tal. Quando eu treinei bem, legal. Quando eu saí, eu percebi uma febre, até estava com um amigo meu, voltando de moto e tal, eu falei, puxa, estou sentindo febre, mal-estar. No dia seguinte eu fui no hospital. O hospital, o pessoal está perdido ainda no começo, eles estão... É uma dúvida, é uma doença nova. Então, assim, eles não sabiam, pensavam que era dengue. Aí eu fazia exame de plaqueta, fiz um influenza no hospital, tive um desmaio em casa, caí, assustei minha família. Fui para o hospital, cheguei no hospital, fizeram tomografia da cabeça, não deu nada. Aí no sábado mandaram repetir o exame, a minha esposa, insistente, ela falou, pô, eu vou sair daqui com ele com um diagnóstico. Mas o senhor sentiu o quê? Nesse desmaio em casa, era o cansaço, era... Cansaço, mal-estar, cansaço. Eu não tinha tosse, eu não tive febre, eu tive um dia, eu não tinha os sintomas da doença, entendeu? Então, assim... eu fiquei surpreso quando deu positivo o exame, e eu já fiquei internado no sábado, eu fiquei surpreso, eu falei, pô, mas justo eu pegar, né? Assim, eu fiquei assustado. E a sua família ao redor agora, seu Cícero, como é que está a sua família? Alguém pegou a doença do senhor? Graças a Deus, minha filha, minha esposa, que ficaram indo comigo para o hospital, não pegaram. Minha filha, eu tenho uma filha que é casada, eu fui na casa dela no domingo antes, comer uma pizza. Graças a Deus também não pegaram nada. Eles estão, meu genro, estão ótimos, graças a Deus. Assim, próximo de mim, graças a Deus, ninguém. Está todo mundo bem. Que bom, que bom. Fico muito feliz.
A gente encerra aqui, seu Cícero, pedindo para o senhor deixar uma mensagem, rapidinho. O que o senhor falaria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Olha, pessoal, a doença existe. Escolhe qualquer um, não escolhe as pessoas. Vamos ficar em casa um pouco por esse período, vamos se prevenir, higiene, vamos se cuidar um pouco mais. Eu sou um cara muito higiênico, eu sempre lavo as mãos para me alimentar, mas vamos ficar em casa, vamos fazer esse papel agora, vamos ver se para dar certo, né? Tem que dar certo isso. O brasileiro é um povo tão guerreiro, precisa dar certo isso. Se Deus quiser, vai ter um final feliz. Vai ter um final feliz. Estamos torcendo para isso. Seu Cícero, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Depois de todo esse susto, é um prazer ter o senhor aqui e tão animado, tão para cima assim. É contagioso isso e que essa alegria, que essa animação contagie realmente a todos e principalmente essa sua percepção pelo que o senhor passou, que sirva de exemplo para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Vamos conversar agora, começar com o Dr. Álvaro, Dr. Jaque, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Dr. Jaque, começando pela emoção dele, é muito gratificante. Imagino que seja ser um médico que participou de salvar uma vida como o seu Cícero ali, e ele demonstrou todo esse agradecimento na saída do hospital. E o senhor tem visto essas cenas de alegria com frequência, de pessoas tendo alta na sua emergência? Sim, felizmente as pessoas têm alta, né? E eles ficam muito gratos e no final das contas, eu estava falando com o Álvaro, assim como vocês quando vão fazer uma faculdade de jornalismo, alimentam aquele sonho recôndito, né? Que eu quero levar verdades, salvar as pessoas, né? Nós, médicos, temos isso. A gente sai de casa pensando em salvar o maior número possível de pessoas. Então, quando a gente tem um desfecho desses, é gratificante para todo mundo. E eu achei muito bacana dele que ele não só guardou o nome da médica, mas de toda a equipe multiprofissional. Porque você não faz isso sozinho. A gente esquece isso, porque é muita gente, estão de máscara. E são imprescindíveis para que você trate um paciente. Essa é uma equipe multiprofissional. Então, são enfermeiros, auxiliares, entendeu? O pessoal da limpeza, ele lembrou, né? Fisioterapeutas, todos trabalhando juntos. Não são só os médicos, né? E é muito gratificante, realmente, quando a gente consegue um desfecho tão bom. Agora, falando do ponto de vista médico, é incrível, ele não tem nenhum dos problemas que levam normalmente as pessoas a um quadro mais grave, ele não fuma, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem obesidade, não tem 60 anos, não chegou aos 60 anos ainda, mas ainda assim ele desenvolveu um quadro grave que foi entubado. Quer dizer, é impossível dizer quem vai desenvolver o quadro grave ou não? Perfeito, Márcio. É uma doença nova de 3 meses. Os estudos iniciais realmente concentraram a gravidade em população acima de 60, 70 anos com doença de base. Mas com o decorrer dos meses, a gente foi percebendo que a doença pode afetar qualquer um, mesmo com idade não tão avançada, mesmo sem doença de base. Então, a população tem que entender que realmente os grupos de maior prevalência de gravidade são esses, mas ninguém está imune, é um vírus novo, ninguém tem imunidade para o novo coronavírus. Então, a atenção dos cuidados que a gente vem comentado, higienização das mãos, a restrição à circulação, é muito importante para todas as populações, não só para a população que tem um risco maior de forma grave. E talvez pela doença ser nova, a gente não conseguiu definir ainda, quer dizer, a gente tem os sintomas dessa doença, mas aparece em um e aparece em outro, e novos sintomas surgem toda hora, e a gente nunca sabe qual é a hora de ir procurar um médico. Qual é a hora de sair de casa, do seu isolamento, para procurar uma ajuda médica? O senhor pode dizer isso? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil porque é uma situação nova. Nós estamos aprendendo a cada caso. Assim como os sintomas dele surpreendeu a todos nós, né? Surpreendeu a ele mesmo, isso é o que está acontecendo no dia a dia. Então, o que acontece? Por outro lado, se você é um paciente que tem um quadro leve, de coriza, né? Uma tosse leve, não tem esses sinais de gravidade que ele apresentou. Ele falou que tinha um cansaço tamanho, porque ele desfaleceu, né? Ele desmaiou em casa. Isso não é pouca coisa. Então, talvez um pouco antes ele já devesse ter procurado uma assistência médica, né? Então, qual que é a orientação? Se todo mundo que tiver uma coriza simples, uma tossezinha à toa, for procurar o serviço de emergência, os serviços vão estar abarrotados. E o problema não é só abarrotar o serviço, mas também o risco que ele vai estar correndo em contato com outros tantos que poderiam estar em casa e que estão lá contaminando, contagiando, né? E sendo contaminados. É o que eu falo, quando posto de saúde vira posto de doença. Exatamente. Quer dizer, quando você não precisa ir ainda, quando você não tem um sintoma que te paralise, você não tem que ir para lá, porque corre o risco de você ir e pegar a doença com outras pessoas que estão ali. Claro. Agora, na situação dele, é evidente que deveria ter procurado o hospital. Os sinais de gravidade estavam patentes, né? Ele chegou com uma fraqueza tamanha, não era usual para ele. E ele chegou a desmaiar por conta do cansaço. Então, esse realmente é um ponto que, eventualmente, até passou do ponto que ele devesse ter procurado assistência médica.
reconhecer esses sintomas é muito difícil até para os médicos. Como ele mesmo disse, me viram, não fizeram o exame. Bom, também não tinha testagem, né? Agora que a gente está tendo a testagem com mais, digamos, com amplitude um pouco maior. Isso pode ajudar a identificar melhor esses casos? Então, a Índia muitos desafios com relação à testagem na infecção pelo novo coronavírus, né? A gente, no momento, principalmente na rede pública, estamos testando só formas graves da doença. Então, realmente, a expansão de acesso a esses exames laboratoriais passa a ser importante na linha de cuidado, no planejamento estratégico, saber quantos casos, mortalidade, a gente dimensionar a quantidade de leitos. É importante do ponto de vista individual e também do ponto de vista de estabelecer planos de ação com relação a dimensionar o que vai acontecer nas próximas semanas no Brasil, né? É fundamental, realmente a própria OMS colocou de forma bastante clara a importância de testar as pessoas, a gente fundamentar a restrição à circulação de forma individual e também ter acesso a novas tecnologias de testagem, né? Os testes, quando eles aparecem, eles têm problemas, têm benefícios, têm vantagem. Então, escolher o teste adequado, validar esses testes antes que eles entrem em larga escala. Então, é um desafio enorme a questão da testagem e interpretar esses testes do dia a dia. Porque é importante para a saúde pública, como o senhor me colocou, mas também é importante para o médico. Para o médico. Saber o que faz ali. A infecção pelo novo coronavírus é uma doença espectral, com muitos espectros de apresentação clínica. Então, chega um paciente no pronto-socorro com quadro respiratório. Tem muitos que a gente fala diagnósticos diferenciais, né? A gente tem paciente que, no Brasil, circulando vários outros vírus respiratórios, tem tuberculose, tem outras doenças. Então, eu saber definitivamente que o diagnóstico é a Covid faz a diferença no dimensionamento de leito, no planejamento que eu vou ter com esse paciente dentro do hospital. Pois é, a gente sempre fala aqui no programa, a Prefeitura de Salvador vai começar essa manhã, a gente está falando de testes aqui, é importante mostrar o exemplo que vem lá do Nordeste. A Prefeitura de Salvador começa essa manhã a fazer uma testagem rápida com os motoristas da capital baiana. A repórter Camila Marinho, ela está numa blitz da Secretaria Municipal de Saúde e conversa com a gente agora ao vivo. Camila, bom dia para você. Muita gente fazendo teste por aí? Bom dia, Márcio. Muito bom dia a todos. É o primeiro dia da ação aqui em Salvador e essas blitz vão contar com a ajuda dos agentes de trânsito. Eles devem começar dentro de instantes. Já estão todos preparados aqui, organizando o trânsito para começar essa testagem. Para vocês entenderem, é como se fosse uma blitz de alcoolemia. Só que no lugar do bafômetro, eles utilizam termômetros para medição da temperatura. E ninguém precisa sair do carro, não. É no sistema drive-thru mesmo. Quem tiver com um quadro febril, ou seja, acima de 37,8, vai ser submetido à testagem. Essa ação está começando hoje aqui na Orla da Pituba, é o bairro de Salvador que concentra mais casos na capital baiana. Vão ser 100 mil testes rápidos do Covid-19 e o resultado sai em 7 minutos. Mas para não atrapalhar o trânsito, o que acontece? A pessoa vai embora e dentro de 30 minutos ela recebe uma mensagem de texto pelo celular informando sobre o resultado. E essa ação está começando aqui hoje em Salvador. O objetivo da Prefeitura é tirar pessoas doentes das ruas, evitar o contágio. E nesse aspecto, a Bahia tem tido um resultado bom de uma forma em geral. Dados divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que nós temos 2,9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. E a Bahia ocupa aí a 13ª posição no Brasil de uma forma em geral. Isso muito em função das medidas restritivas que começaram cedo, não só em Salvador como no estado, desde o dia 18 de março. E a Prefeitura tem feito fiscalizações constantes, especialmente no comércio, para evitar que os comerciantes descumpram o decreto. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, já foram fiscalizados mais de 5 mil estabelecimentos comerciais, entre bares, restaurantes, academias. 330 foram interditados e 60 tiveram o alvará cassado. Agora, atualizando os dados do coronavírus aqui na Bahia, foi confirmada hoje pela manhã a 11ª morte. Um homem de 64 anos, ele estava internado desde o dia 24 de março no hospital público aqui da capital baiana, tinha problemas crônicos de saúde, morreu ontem, mas a confirmação do Covid-19 saiu hoje. Temos também 437 casos confirmados da doença aqui na Bahia, mas 83 pessoas curadas. Então, seguimos com essa ação aqui na Bahia para tentar tirar pessoas doentes das ruas e fazer com que as pessoas fiquem em casa e cuidem da saúde de si e dos outros também. Márcio. Essa é a esperança de todo mundo. Camila, muito obrigado e obrigado também pela atualização dos números aí na Bahia. A gente fala sempre que esses testes rápidos, eles devem ser feitos a partir do 7º dia da doença. Quer dizer, para que o corpo tenha tido tempo de criar os anticorpos, mecanismos de defesa. O teste detecta isso. O teste não detecta nem o vírus, detecta
detecta se eu tenho já, se eu estou fazendo um mecanismo de defesa, porque está na cara, eu tenho o vírus. Então, quer dizer, quando a gente pega aleatoriamente as pessoas assim na rua, talvez ele não seja tão preciso, porque eu não pergunto, eu saio testando, eu não saio perguntando para as pessoas antes quantos dias você tem de doença, se foi infectado ou não foi infectado. Tem validade mesmo assim? Tem alguma importância esse tipo de teste mesmo assim? Eu acho que há que entender melhor qual é a estratégia deles lá. Mas o ponto é o seguinte, se você está selecionando um paciente que está febril, você está pressupondo que ele esteja numa fase muito inicial da infecção. Fase para a qual esse teste rápido não é o teste adequado. Entendeu? Porque é como você explicou. O teste rápido, ele é rápido porque o diagnóstico é rápido. No entanto, é um teste que pressupõe um tempo de manutenção com o vírus, de coexistência com o vírus, durante o qual o indivíduo desenvolveu resposta imune, produziu anticorpos, que é o que vai ser testado pelo teste rápido. Então, veja, tem importância o teste rápido? Tem. Se você quiser fazer na população aleatória, você faz para ter uma ideia da prevalência, entendeu? De contactantes prévios dessa doença, até para dimensionar recursos, etc., e conhecer o tamanho da epidemia. Agora, se você seleciona um paciente febril para o teste rápido, você está aumentando a possibilidade de conseguir um negativo, até um falso negativo. O mais adequado, se você quer flagrar na fase aguda um paciente que seja febril para o Covid-19, seria fazer o RT-PCR. Que é o teste mais tradicional, padrão ouro. Que detecta a partícula viral, fragmento da partícula viral no organismo. E esse pega instantaneamente, né? Esse né? Tem uma tecnologia mais avançada, ele precisa ter um centro, ele precisa fazer... O teste é muito mais complexo, ele pode ser rápido, sim, mas não é esse teste rápido que eles estão apresentando aí. Quando eu disse que ele pega mais rápido, porque ele pega logo no primeiro dia de infecção. Mais precoce. Mais precoce. Não necessariamente bem no começo, alguns dias de sintomas, né? E ele também tem problemas, porque à medida que a doença avança, porque eu faço esse teste molecular na via aérea superior, aquele suavezinho, o cotonete, e à medida que a doença avança, o vírus se concentra mais na via aérea inferior. Então, eu posso ver mesmo pacientes com a Covid-19 com esse teste molecular negativo e eles têm alteração radiológica, tomográfica. Então, todo teste tem problema. A questão quando você vai implementar um teste, ou para o paciente internado, ou do ponto de vista de saúde pública, avaliar a sensibilidade do teste, o quanto esse teste pode ajudar a gente a fazer medidas com relação a voltar à atividade de trabalho. Esse teste rápido, por exemplo, seria bem interessante e válido para o profissional de saúde, que já teve um quadro clínico, já saiu daquela febre. Se ele já teve contato, ele tem um teste positivo, eu posso usar isso para ele voltar à atividade de trabalho. Então, cada teste tem uma função e tem que ser bem avaliado de forma individual. A nossa repórter lá de Salvador, a Camila, disse na esperança de ter as pessoas mais tempo fora de casa. E a gente repete aqui, claro, como não tem vacina ainda, como não tem remédio, o importante é manter esse isolamento. Quem puder, fique em casa. Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele voltou a reforçar a necessidade desse distanciamento social. Eu sempre coloquei que nós temos condicionantes. Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. Nós demos alguns parâmetros. Esses parâmetros eles vão sendo gradativamente incorporados. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer. Essa movimentação vai levar esse vírus para as camadas mais frágeis da nossa sociedade e mais numerosas, para os moradores de rua, vão levar para as comunidades, para as favelas, vai levar para as grandes concentrações urbanas. Pois é, pesquisadores da Universidade de Brasília analisaram dados da Grande São Paulo para saber qual seria o impacto da Covid-19 sobre o sistema de saúde em vários cenários de isolamento. De acordo com o estudo, sem qualquer medida de isolamento, seriam necessários 142 mil leitos hospitalares no auge da doença, só na Grande São Paulo. O Brasil inteiro tem 55 mil leitos de UTI, se eu não me engano. Os pesquisadores simularam situações de distanciamento moderado e também de isolamento só dos idosos. A conclusão é que, a conclusão foi a seguinte: embora haja redução no número de casos e de mortes, a sobrecarga no sistema de saúde permanece. A saída, então, é o que eles chamam de isolamento social forte.
se não se tivesse tomado nenhuma medida para mitigar a epidemia, isolamento, testes, que ainda se faz muito pouco, infelizmente, teria sido da ordem de 25 mil mortos ao longo de toda a epidemia na grande São Paulo. Com boas medidas de isolamento, se consegue reduzir isso para menos da metade, ou algo da metade desse número, uns 12 mil mortos. Ou seja, 13 mil vidas salvas não é pouca coisa. Infelizmente, é uma epidemia muito séria, uma pandemia, haverá um custo social grande, mas o que a gente espera é dar ideias, contribuir para planejar como enfrentar isso de forma ordenada. E planejamento é essencial. Bom, o Ministério da Saúde diz que a gente não vai ter uma epidemia ao mesmo tempo no país inteiro. Teremos surtos epidêmicos, São Paulo, Rio de Janeiro, depois, por causa do clima, região sul, depois centro-oeste, depois nordeste. Ou seja, não ter uma epidemia no país inteiro, no mesmo momento, permitiria que, em alguns locais, o distanciamento social fosse aliviado. O que eles chamaram ontem, na entrevista coletiva, de distanciamento social seletivo. Os jovens podem sair, os idosos, os grupos de risco continuariam preservados em casa. O que vocês acham dessa possibilidade? Isso já seria para a semana que vem. Pegar os números e ver, não, esse estado aqui não está com muita gravidade, ainda tem muito leite sobrando no hospital, podemos aliviar o isolamento nesse lugar. O que vocês acham disso? Olha, é bem complexo avaliar esses dados, são modelos matemáticos, esses modelos são construídos baseados em dados muito claros que a gente já conhece, período de incubação, avaliação da quantidade de leitos, mortalidade, o tempo que esse paciente fica na UTI, então existe um racional científico nessas projeções. Agora, para esses locais onde a epidemia está em fase de aceleração, a questão de relativizar a restrição parece uma estratégia bastante complicada nesse momento. Obviamente, existem vários cenários que permeiam essa discussão, o cenário econômico, o cenário da hiperlotação dos hospitais. Então, nesses locais onde a gente tem uma ascensão e a gente está na fase mais crítica dessa fase de aceleração de casos, relativizar isso não é uma estratégia interessante. Agora, outros locais onde a gente ainda vê um crescimento que não está numa fase tão para frente ainda, que a gente consegue avaliar o que tem de leito disponível, mesmo relativizando essas medidas de restrição com bastante cuidado, porque a epidemia é algo dinâmico, muda muito rápido, então uma medida feita hoje, eu posso mudar amanhã. Porque o que dizem é que a fotografia que a gente tem hoje, o número de casos que a gente tem hoje, se refere a 2 semanas atrás. Pois há 2 semanas. Quer dizer, a gente não tem um quadro perfeito de saber, neste momento eu estou com X pacientes doentes e X leitos de hospital. Se eles ficarem doentes mais graves, dá tempo ali. A gente não sabe, esses casos estão se desenvolvendo muito rapidamente. Exato. Mesmo que você não faça uma restrição não tão agressiva, você já tem que dimensionar o cenário pior para acontecer naquele local onde você trabalha. Já planejar leito de UTI, já planejar leitos que tenham ventilador mecânico. Então, olha só, mesmo eu tendo uma decisão de tentar afrouxar em alguns sentidos a questão da restrição, eu tenho que pensar sempre no cenário pior para não ser pego de surpresa, principalmente o sistema de saúde, porque salvar pacientes é uma situação importante nesse momento para todos os locais do Brasil. É que eu acho que como é que se fala? Esse alívio do isolamento social valeria para essas regiões onde a situação não é tão grave ainda. Mas o governo sabe que São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Amazonas, ali a transmissão já está acelerada. Ou seja, ali tem que manter o isolamento. Eu acho que não tem outro jeito. Não, eu acho que o ponto é, são modelagens matemáticas, né? No jargão matemático, eles dizem que elas devem ser levadas a sério, mas não ao pé da letra, né? Então, elas funcionam para dar uma qualidade melhor a discussões como essa que nós estamos tendo aqui. Então, para comparar cenários, né, e desfechos em função de atitudes que você toma do ponto de vista epidemiológico. O ponto é que a epidemia só vai acabar, na verdade, quando surgir uma vacina que imunizar toda a população, ou quando a população, grande parte dela, ficar imune pelo que chamamos de imunização de rebanho. Que parte é essa? Qual é o percentual da população que tem que ser imunizada, que tem que pegar a doença, variável. Para não transmitir mais? Para essa doença nós não sabemos ainda, entendeu? Nós não sabemos nem ainda se pode haver reinfecção, é tudo muito novo, entendeu? Há casos relatados, por exemplo, de repositivação do exame após cura clínica sorológica, né, com PCR e radiológica. Se isso significa retransmissão ou o paciente voltou a ser suscetível, nós não sabemos. Mas o ponto é que, quando você quer fazer essas medidas de restrição social, na medida de supressão, que é o que estamos fazendo agora, nós estamos simplesmente adiando o problema. No final das contas, se não surgir uma vacina,
toda essa população, né, de suscetíveis vai acabar ficando doente. Entendeu? E 5% dessa população total que ficar doente vai precisar procurar sistema de saúde, principalmente UTI. O que nós temos que fazer agora é evitar que essa população que tem a capacidade de saturar o nosso sistema de saúde, procure o sistema de saúde ou dependa dele ao mesmo tempo. A ideia é que essas pessoas fiquem doentes ao longo de mais tempo. Isso, então, o ponto é, se você agora faz uma supressão total, restrição total, e assim, ninguém sai e a gente consegue realmente diminuir o número de contágios bastante, na hora que você libera o freio, vamos chamar assim, dessas restrições, essas pessoas voltam à rua e você simplesmente vai ter o mesmo problema que teria anteriormente, posteriormente. Então, o que eles estão fazendo nessas modelagens é que algumas, literalmente, segurando com o freio de mão, você vai soltando aos poucos, com o olho no crescimento da epidemia e o outro na capacidade de absorver esses casos clássicos, entendeu? Os mais graves. Pois é, aqui em São Paulo a gente continua com o freio puxado. O Estado de São Paulo prorrogou por mais 15 dias as restrições ao comércio e a orientação para que a população mantenha o isolamento social. O Estado já tem quase metade dos leitos de UTI ocupada por pacientes com sintomas da Covid-19. O hospital de campanha montado no estádio do Pacaembu entrou em operação ontem. O repórter Felipe Gonçalves conta pra gente a situação do hospital neste segundo dia de funcionamento. Ontem, 13 pacientes vieram aqui para o hospital de campanha no Pacaembu, que tem capacidade para 200. A expectativa é que hoje 25% dos leitos sejam ocupados, ou seja, 50 leitos. O hospital de campanha foi construído em 10 dias para receber pacientes de média e baixa complexidade. A ideia é aliviar o atendimento dos hospitais e unidades de saúde que devem ficar com os casos mais complexos. O hospital não tem portas abertas ao público, ou seja, ele recebe apenas pacientes encaminhados pela rede pública municipal. Hoje, o Diário Oficial de São Paulo trouxe a prorrogação da quarentena no estado por mais 15 dias. As restrições foram mantidas sem qualquer flexibilização até 22 de abril. Ontem, o governador João Dória, do PSDB, disse que a Polícia Militar vai coibir aglomerações. Quem desrespeitar as regras de isolamento será advertido e, se insistir, poderá ser preso. O governo do estado estima que até a próxima segunda-feira, dia 13, as mortes causadas por Covid-19 cheguem a 1.200. Sem as restrições, elas seriam em torno de 5.000. Doutor Álvaro, curto e grosso, o senhor está preocupado com essa possibilidade de superlotação de UTIs, de faltar UTI? A gente fica preocupado porque a gente sabe que na linha do cuidado, do tratamento desses pacientes, é crucial, é decisivo uma boa qualidade de terapia intensiva, ter médico, ter equipe de enfermagem, ter os EPIs para os médicos se protegerem. Então, a gente vê as casuísticas lá da China, a gente vê que mesmo os pacientes, muitos que foram para a terapia intensiva, muitos sobreviveram. Mas eu preciso ter terapia intensiva, eu preciso ter leito, eu preciso ter boas condições para os profissionais de saúde atuarem com segurança. A gente percebe nesse momento muita gente preocupada dentro dos hospitais, médicos, enfermeiros, com relação a como vai ser a próxima semana no Brasil. Então, assim, ter condições de trabalho para a gente prestar uma boa assistência é decisivo nesse momento para a saúde global. Depois que o Ministério da Saúde orientou os brasileiros a usar máscaras em lugares movimentados, muita gente começou a confeccionar as suas próprias com tecidos caseiros. Mas nem todos os tecidos oferecem o mesmo nível de proteção. A gente fez um levantamento, a gente vai mostrar agora um levantamento que foi feito pela Universidade Britânica de Cambridge. Está aqui no nosso telão. A máscara cirúrgica vai aparecer ali, naturalmente tem o maior grau de proteção, mas percebam, nem é total. 89%. Depois eles listaram tecidos que mais protegem. A gente começa ali em primeiro lugar com o saco do aspirador de pó. 86% das partículas que são emitidas, que são lançadas no espirro, numa tosse, o saco de aspirador de pó conseguiria segurar. E dali para baixo, você vê que começa a piorar. 73% pano de prato, malha mista 70%, fronha antialérgica, linho, fronhas comuns, malha de algodão puro 51%, cachecol 48%, segura 48% das partículas lançadas. A gente preparou aqui no estúdio um teste muito simples para você entender por que a máscara caseira reforçada funciona melhor. Segundo o Ministério da Saúde, uma camisa de algodão dá uma boa máscara, desde que tenha para mais de 2 camadas. O que significa isso? A gente vai mostrar agora. Primeiro, botamos uma luz especial aqui e temos esse fundo. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser com o pano de prato. E eu vou usar um spray
para simular um espirro. O pano de prato, só para vocês saberem, está com uma camada só. Vamos ver se segura. Percebam que esse spray que passa aqui significa que se eu tivesse espirrado nessa máscara, o vírus passaria. Poder de vedação, né? O poder de vedação não é tão bom assim. Vamos usar então o mesmo pano de prato com 2 camadas. 2 camadas do pano de prato. Virar só um pouquinho assim, ó. Já passa bem menos. Ainda passa, mas passa bem menos. Ou seja, sair daqui seria usar 3 camadas, talvez, né? Funcionaria melhor. Agora, o algodão. Está meio rasgado assim, porque eu cortei uma camisa da minha casa. Mas por isso está meio rasgado assim. Mas percebam só, o algodão, 100% algodão essa camisa, mas aqui tem uma camada só. Vamos ver se uma simulação de espirro segura. Passa bem, né? Vou fazer bem assim de lado. Agora a gente tem com 3 camadas, porque eu confesso que eu já fiz com 2 camadas e passou do mesmo jeito. Eu não sei se a camisa também é 100% algodão, como dizem, mas vamos testar aqui agora, então. Não passou nada, né? Segurou nada. Impressionante, quer dizer, camisa 100% algodão, um tecido de 100% algodão em 3 camadas. A proteção foi bastante eficaz. E só para terminar esses nossos testes, vocês lembram que na semana passada eu ensinei aqui no estúdio a fazer uma máscara caseira. E usei exatamente esse pano, que era da minha mulher. Vamos testar hoje, então, se com ele eu não sei que tecido é esse, mas ele é um tecido mais grosso, então eu acho que ele funcionará bem. Vamos testar aqui se ele vai ser capaz de segurar ou não essa simulação de espirro no spray aqui. Passa bem pouco. Por isso que a recomendação, e aquela máscara que eu fiz, ela não tinha só 2 dobras, 2 camadas, ela tinha 12 camadas, porque envolvia várias dobras. Mas então, só com 2 camadas... Vamos fazer aqui agora. Deixa eu virar um pouco mais aqui. Tirar esse pedaço aqui. Melhor. Não passou nada. Melhor. Quer dizer, quanto mais dobras, melhor. Não estou dizendo para vocês irem para o Japão e comprar o pano japonês, mas o tecido de algodão funcionou. Agora, é importante dar todas as recomendações e eu comentei com os médicos que a gente faria esse teste. Eles falaram o seguinte, claro, é importante falar de máscara, mas principalmente é importante falar como se usa a máscara. Isso aqui não deixa você invencível. Usar uma camada de tecido de 100% algodão não me deixa imune ao vírus. Qual é a maneira correta de usar uma máscara? É fundamental a gente recomendar e falar para a população a questão das máscaras de tecido de pano. É um assunto controverso mesmo na literatura médica. A questão é... Existe um impacto na prevenção, qual é o impacto a gente não conhece. Lembrar sempre de não relaxar porque está usando máscara de tecido, de higienizar as mãos, tomar cuidado. Então, muita gente vai aproveitar um momento até para vender essas máscaras. Então, cuidado quando você receber essas máscaras caseiras. Realmente, a trama do tecido vai importar na qualidade, né, com relação à prevenção. O jeito que você vai colocar essa máscara é fundamental. Lembrar, ela vai funcionar como um anteparo. Evitar colocar a mão na região anterior da máscara quando for retirar. Pegar sempre pelo elástico. Sempre pelo elástico. Cuidado que tem uma periodicidade de troca. Se a gente fizesse um teste aí e colocasse um tecido úmido, você vê, o poder de vedação diminui mais, então você está usando a máscara no dia a dia. O tecido úmido passaria mais. Passaria muito mais. Então, você está com a máscara, tem uma validade da máscara de tecido de pano. Então, se ela está úmida, tem sujidade, vai ter que trocar. Então, você vai ter que ter 1 ou 2 máscaras reservas com você. Na hora que tirar, colocar ela no local. Não é para colocar no bolso, né? Você vai ter que ter um saquinho para colocar a máscara que você já utilizou. Saco de plástico ou saco de papel? Um saquinho de plástico, tanto que você consiga manter ela isolada ali, né? Para não contaminar outros objetos. E se quando você tirou essa máscara, notou, sem querer, eu encostei a mão na região anterior, vá, álcool gel, higienize a mão. Então, são várias etapas. Olha a dificuldade realmente que a gente vê de uma estratégia que pode ser adicional, mas tem que ser feita com muito cuidado, todas as etapas. A gente começou a falar das máscaras porque o Ministério da Saúde disse, a partir da semana passada, vamos usar máscaras, que a gente tem que lutar com todas as armas, com tudo que a gente tem. A gente sabe das limitações, você vê que às vezes passa mesmo um pouco do vírus, mas serve de uma barreira, qualquer barreira ajuda, segundo o pessoal do Ministério da Saúde. Mas a Organização Mundial da Saúde ainda não bateu o martelo sobre máscaras. Eles dizem que nem sim nem não. Você tem que ver que país você está, qual é a situação que você está, de aglomeração, se você tem acesso à água, se você tem acesso à higiene. Quer dizer, pensando aqui nas nossas comunidades mais carentes,
nas nossas favelas, talvez a máscara, ainda mais a caseira, que você pode fazer, barata, uma camisa basta com 3 camadas de tecido de algodão 100%, já seria suficiente para proteger. Tem alguma ressalva a fazer ainda, doutor? É só um lembrete. No final das contas, a recomendação para o uso dessas máscaras não é tanto visando a proteção individual. Eu diria que ela é quase que um ato de amor. Porque você está usando a máscara para impedir que você diminua a possibilidade de contaminar o próximo. Se por acaso eu estiver doente, quando eu espirrar com a máscara, não vai passar. Não só doente, Márcio, porque a gente sabe de estudos já publicados que 86% dos pacientes que são eventuais transmissores de Covid não são clinicamente perceptíveis. São pacientes que são óligo ou assintomáticos, o que quer dizer que ou eles não têm sintoma algum, ou têm sintomas que são praticamente imperceptíveis. Então, a rigor, você está dentro de um ônibus, a proximidade com o próximo ali, com outro passageiro, é inevitável, entendeu? É bem menor do que alguns centímetros, às vezes. Lamentavelmente, nós estamos tendo um problema agora que tem menos ônibus em circulação hoje, por exemplo, no município de São Paulo, que deveríamos ter do que tínhamos antes da Covid. Então, eles continuam lotados? Continuam lotados, eu diria que talvez estejam até mais concentrados no momento em que deveriam estar muito mais, com espaçamento muito maior. Neste cenário, usar a máscara, se todos estiverem usando a máscara, diminui a probabilidade de você transmitir para o outro, entendeu? E doente ou não, doente você não deveria nem estar saindo de casa, tá? Mas 86% das pessoas não sabem que estão doentes e têm o potencial de transmissão. Para essas pessoas, usar a máscara provavelmente vai diminuir a taxa de transmissibilidade para os outros, principalmente em cenários desses. E como é que eu lavo essa máscara? Chegou em casa, você vai ter as suas reservas, usou durante o dia, colocou no saquinho. Eu tenho que ter umas 2, 3? 2, 3 reservas. Se você andar mais, entrar mais em contato com a aglomeração, o tempo de transporte, a gente tem uma validade de 2, 3 horas dessa máscara. Chegou em casa, faz uma solução com água sanitária, deixa ali por um tempo. Depois você vai ter que secar bem essa máscara. Quanto tempo na água sanitária? Pelo menos uns 20 minutinhos. Aí você vai ter que secar, às vezes até passar com ferro quente. Você não pode usar a máscara úmida, porque o poder da trama, quando ela está úmida, não vai ter aquele poder que tem se ela estiver sequinha. Eu posso botar várias máscaras nessa mesma solução? Sim. Então, se você já tem utilizado essas máscaras, depois tirou, secou, passou um ferrinho quente, guardou dentro de um saquinho, né, e levou para usar no dia a dia. Eu já vi na internet também, máscara com filtro de papel, quer dizer, a máscara de pano e tem lá como se fosse uma bolsinha para colocar o filtro de papel, filtro de café. Funciona? O problema é quando você tira esse filtro, né? Como vai ser a sistemática de colocar esse filtro. Outra coisa que é fundamental entender na máscara é o poder, como ela veda no rosto, né? Então, assim, o poder de vedação. Não adianta nada ter uma máscara com várias camadas se ela não tem uma vedação adequada. Então, realmente, tem que avaliar vários aspectos quando eu falo da máscara. Tem uma pergunta aqui, eu não estou achando a pergunta agora, que pena. Pergunta do Jonas, do Rio de Janeiro. Muito se fala sobre a Covid-19 e especialistas dizem que temos que usar máscaras de proteção. Escudo também para proteger boca, nariz e olhos. Mas essas máscaras só protegem boca e nariz. De que forma podemos proteger os olhos? É uma boa pergunta mesmo. Não é com a máscara, né, claro? Não, mas, de novo, a máscara que você está se recomendando que se utilize na rua é para proteger o outro, para evitar que eu transmita para alguém. Então, se eu tiver com a máscara, eu estou transmitindo sem o saber, e eu espirrar ou tossir, certamente estarei protegendo o outro, os seus olhos, porque eu vou ter menos emissão de gotículas. Então, é esse o ponto. Agora, isso é válido para nós, profissionais de saúde. Se eu vou entrar numa situação dentro do hospital, vou entubar um paciente na unidade de terapia intensiva, eu estarei suscetível à produção de aerossóis, entendeu? De perdigotos, de gotículas. Então, para mim, neste momento, a proteção é total. Mas aí o senhor usa aquela máscara profissional, N95. N95, Face Shield, né, que é a máscara facial, e a gente se cerca desses cuidados. Entendi. A gente tem uma entrevista, não sei se é agora que a gente vai chamar... Não, agora a gente vai para a redação do G1. Vamos saber as informações lá do G1, as últimas notícias do mundo sobre o combate ao coronavírus. Hoje quem está com a gente é a Carol. Bom dia, Carol. Oi, Márcio. Bom dia para todo mundo aí. Olha, Márcio, eu começo com uma notícia boa. A China teve o primeiro dia sem nenhuma morte causada pelo coronavírus. É a primeira vez que isso acontece desde o início da publicação das estatísticas sobre a Covid-19 lá em janeiro. A China, a gente sabe, foi o primeiro epicentro da doença, mas o número diário de mortes tem caído já há algumas semanas. Mesmo assim, ainda há uma preocupação no país com uma segunda onda de infecções causadas por pessoas que chegam do exterior.
No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe decretou estado de emergência para Tóquio e outras 6 regiões. Na prática, isso dá aos governadores a possibilidade de determinar o fechamento de serviços não essenciais. O Japão foi bem menos afetado que a China pela pandemia, mas o número de casos cresceu consideravelmente na semana passada. Ontem eu falei aqui do Irã, que é o país mais afetado do Oriente Médio. Por lá, o número de mortos subiu e já está perto dos 4.000. E para os nossos vizinhos aqui da Argentina, vai haver um escalonamento nos horários de trabalho a partir da próxima semana. A ideia é evitar aglomerações no transporte público. O governo lá da Argentina disse que vai modificando os horários de entrada e de saída dos trabalhadores à medida em que eles forem voltando para as funções depois do fim da quarentena. E para terminar, a gente tem falado bastante aqui das fake news sobre o coronavírus. Muitas dessas notícias falsas são repassadas por aplicativos de mensagens. Por isso, o WhatsApp disse que vai limitar o reenvio de mensagens. Elas só vão poder ser encaminhadas para um destinatário de cada vez. Não custa lembrar que é essencial checar a informação numa fonte confiável antes de encaminhar para qualquer pessoa, Márcio. Mas também é importante destacar a responsabilidade desses aplicativos, a responsabilidade das redes sociais. A gente joga qualquer coisa lá, e mesmo se sendo falsa, mesmo sendo caluniosa, elas continuam lá. A gente percebe que as redes sociais não conseguem fazer uma filtragem eficiente dessas mensagens falsas. Graças a Deus, a gente tem o G1 com o fato ou fake, que sempre nos explica o que é certo e o que é errado. Carol, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Agora, só para a gente voltar aqui na pergunta do Jonas, que ele perguntou a preocupação dele sobre a proteção dos olhos. Usar óculos, a gente falou isso aqui outro dia, já é uma barreirinha aqui, né? Sim. Mas claro, que não é perfeita, todo vazado aqui ao redor. Mas o ponto é, as pessoas que não usam óculos não vão passar a usar para sair à rua. Sim, então, esse é o ponto, né? Quer dizer, o que eu posso fazer para sair à rua é pensar no próximo. Se todo mundo estiver usando, se eu tiver e o colega ao lado estiver usando essa máscara, ao tossir, conversar ou espirrar, eventualmente, mesmo com toda a etiqueta respiratória, é uma proteção a mais. E aí ele estará sendo mais protegido. Não, o senhor deixou muito claro isso. Só queria esclarecer para o Jonas não ficar com a pergunta dele respondida assim, abertamente. O principal hemocentro do Rio de Janeiro vai fazer estudos usando o plasma do sangue de quem teve o coronavírus e está curado. É mais uma esperança para o tratamento. A gente conversa com o virologista, e eu vou achar o nome dele aqui agora. Aqui está, o Rodrigo Brindeiro, que é do FRJ, que vai detalhar para a gente um pouco mais esse experimento. Rodrigo, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Rodrigo, a gente sabe que já deu certo em outras epidemias, já deu certo em outras doenças, fazer essa transfusão de plasma. Aqui no Brasil, qual é a expectativa de vocês, cientistas? Estamos na fase de teste ou já podemos usar para valer para ter resultados? Bom dia, Márcio. Verdadeiramente, isso é uma terapia que poderá ser usada assim. Estamos em fase de teste, mas esses testes já são testes clínicos que usarão coortes com pacientes envolvidos, né? Pessoas que estão em sofrimento e que a utilização de plasma de pessoas que já se curaram e que têm anticorpos suficientes, neutralizantes, que conseguem neutralizar o vírus, podem ser passados para essas pessoas, né? Esses plasmas podem ser passados, né? O que é importante frisar é que não é que qualquer pessoa que curou ela vai poder utilizar o seu sangue, o seu plasma, passar para uma outra pessoa, né? Tem que ser avaliado qual é o título de anticorpos que ela produziu e a qualidade desses anticorpos, se eles são capazes realmente de neutralizar o vírus. E assim sendo, precisa ser selecionada uma subpopulação daqueles já curados que vão poder oferecer uma plasmaferese, um oferecimento de plasma para que ele seja transferido para as pessoas que estão em sofrimento, né? Para as pessoas que estão com a SARS, né? Com a gravidade da doença. E quantas pessoas são necessárias para fazer essa doação? Quer dizer, se eu tiver com a doença, precisaria fazer essa transfusão de plasma, receber esse plasma, quantas pessoas precisariam fazer essa doação para um paciente? Isso é muito relativo, depende do título, ou seja, da quantidade de anticorpos efetivos, neutralizantes que uma determinada pessoa que já se curou possui. Uma única pessoa, por exemplo, ela pode ser capaz de transmitir apenas o seu
plasma para outra e curá-la. Por quê? Porque, na verdade, é feito numa máquina de aférese ou aferese que o sangue, na verdade, é devolvido para a pessoa. É retirado apenas a fração plasmática e ela pode ser transferida para outra pessoa. Isso pode ser em pool, pequenos pools de alguns indivíduos, ou de um único indivíduo. Isso vai depender do título de anticorpos, ou seja, da quantidade de anticorpos que ela possui, que são capazes de inativar ou de neutralizar o vírus numa outra pessoa que possui um quadro mais grave. Além dessa transfusão de plasma, doutor Rodrigo, o senhor deposita esperança numa vacina? O senhor deposita esperança na confirmação se os remédios que estão sendo usados neste momento em fase de testes, se eles funcionam ou não? Qual é a sua, além da transfusão de plasma, qual é a sua visão para tratamentos, vacina que a gente tem num curto e médio prazo? Olha, a transfusão de plasma é extremamente promissora porque é um dos tratamentos mais antigos conhecidos da imunologia, da intervenção clínica usando preceitos imunológicos, né, histórica, né? Mas, além disso, a gente pode ter boas novas, né? O que os centros de pesquisa, nós aqui no Brasil estamos fazendo, outros países estão fazendo, é testar fármacos, remédios que já existem no mercado, já são pré-aprovados, não são novos, o que demandaria um longo tempo para sua aprovação para uso clínico, mas são fármacos, na verdade, que já existem e poderiam ser usados off-label para essa doença. O que significa off-label? Quer dizer, uma nova indicação para um terápico que é usado para uma outra doença. É o caso da hidroxicloroquina associada à azitromicina, que está sendo usada com sucesso na Europa e nos Estados Unidos, mas é o caso de uma série de outros remédios que já são controlados pelo governo, como, por exemplo, o tratamento de HIV, como o lopinavir ou o atazanavir, que tem demonstrado resultados promissores para impactando naquelas pessoas que estão com a gravidade da doença, né? Então, vão poder diminuir o nível de gravidade das pessoas que são internadas, né? Há outros também que estão em estudos, é melhor não citar para não ter aquela famosa corrida para as farmácias, né? Porque isso tem que ser demandado pelos médicos em determinado momento, mas é a grande promessa de fármacos, né? Já a vacina é diferente, né? A vacina ela demanda um tempo para se conhecer a eficácia, a dose, a segurança e não se produz uma vacina em poucos meses, né? É preciso um tempo ainda de estudos clínicos e pré-clínicos para que se tenha uma segurança em utilizar alguma coisa que possa ter, algum composto que possa ser utilizado do ponto de vista vacinal. Doutor Rodrigo Brindeiro, virologista, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa, por nos dar luz aí nessa questão. Eu que agradeço. Foi ótimo mesmo. Sobre esse assunto, a gente vai continuar conversando, porque o principal hemocentro, um dos principais hemocentros do Brasil, o Hemorrio, do Rio de Janeiro, vai fazer estudos, vai começar a fazer estudos usando exatamente esse plasma do sangue de quem teve coronavírus. Quem explica isso pra gente é o Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio. A gente teve um problema de conexão com ele, mas acho que agora a gente vai conseguir conversar. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Só para a gente entender, já serão testes com pacientes com Covid-19 aí no Rio de Janeiro, é isso? É isso, já serão testes com pacientes. Esse é um estudo que a gente chama de estudo clínico, significa justamente que a gente vai infundir esse tratamento, vai utilizar esse tratamento em pessoas que estão com coronavírus e, no caso do nosso projeto, e da maioria dos projetos também que estão submetidos já ao Ministério da Saúde, pessoas com doença grave, com forma grave de doença. Pois é, e é bom explicar. Em pessoas. Pois é, e é bom explicar isso, né, para deixar bem claro isso. Não é esse tratamento não mata o vírus, mas ele deixa a gente mais forte, fortalece o nosso sistema de defesa. A ideia é a seguinte, resumindo, o Rodrigo explicou muito bem, mas a gente vai convidar a população que teve o coronavírus e ficou curado para vir ao Hemorrio doar plasma. É claro que a gente vai fazer toda uma verificação, um exame médico detalhado, exame de sangue também, antes da pessoa doar o sangue, para ver se ele pode doar e se ele tem um anticorpo, né? Porque qual é o princípio? Quem teve o coronavírus e ficou curado, desenvolveu um anticorpo, né? Uma proteína, que vai combater e que pode ter o poder de neutralizar o vírus. Então a gente vai recolher o plasma, que é a parte líquida do sangue, aquela parte amarela do sangue, que é rica em proteínas e em anticorpos. Então nós vamos colher esse plasma da pessoa que tem anticorpo. A gente antes de fazer exame saber se a pessoa de fato tem esse anticorpo, e quanto mais anticorpo ela tiver, melhor. Então a gente vai recolher esse plasma, vai ser uma doação de plasma, vai preparar, processar, testar, etc. E 2 dias depois, mais ou menos, da coleta, no máximo, esse plasma estará disponível para ser fornecido às UTIs, alguns UTIs que estão envolvidos nesse projeto, que vão tratar seus pacientes graves com esse plasma. E, doutor Luiz, só para a gente...
Não, desculpa cortar o senhor, perdão, mas só para a gente encerrar aqui. Quais vão ser os pacientes que vão poder receber essa terapia de transfusão de plasma? São os pacientes em estado mais grave, médios? Não, no nosso caso, são pacientes em estado grave, aqueles que a gente classifica como estado grave ou crítico, até 3 dias de internação na unidade de terapia intensiva. São esses pacientes os que estão no nosso estudo, e repito, isso é um estudo, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas a gente tem bastante esperança que isso funcione, vamos ver o que os estudos vão mostrar, mas no nosso caso serão em pacientes graves ou pacientes críticos. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação, boa sorte nos estudos. Quando eu desejo boa sorte ao senhor, acabo desejando boa sorte a todos os pesquisadores que, neste momento, se esforçam muito para descobrir um tratamento, uma vacina, um remédio. Muito obrigado e bom dia para o senhor. Vamos direto aqui para a nossa telinha, responder algumas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona que você enviou. A Marialva faz uma pergunta sobre as máscaras. O feltro pode ser usado para fazer máscaras? A questão é o poder a trama do tecido que você vai utilizar, né? Se você garantir que uma trama consegue realmente ter várias camadas e vai depender muito do tecido, então, assim, a quantidade de camadas é importante, o jeito que ela utiliza a máscara é importante, então, assim, não há uma padronização do que pode e não pode ser usado, mas quanto maior for a trama for mais intensa, melhor para utilizar isso como para a realização da máscara, para fabricar a máscara. E a gente não falou disso. Mesmo depois de lavada, a máscara é individual. Eu não posso lavar aquela máscara e dar para o meu filho. Fundamental. O uso é totalmente individual da máscara. Pode ser compartilhada a máscara. Doutor Jaque, pergunta da Leise. As máscaras feitas de crochê com linha de algodão e forro de TNT podem ser usadas? Olha, a gente teria que testar, né? Cada um vem com a sua receita caseira, né? Eu não sei. Assim, você fez um teste simples, né, com um spray para mostrar. Se crochê, dependendo da malha e da trama do crochê, eu diria que não. Você botar uma peneira ou uma rede na boca, ela não funciona como filtro. Mas o crochê vai ficar bonito. A gente pode ficar bonito, mas a questão é qual é a porcentagem que ela vai pedir. Cada tecido vai ter uma porcentagem, né? O poder filtrante disso. A Patrícia, meu namorado está com Covid-19. Como devo me prevenir? Bem, a primeira coisa é que vai ter que ter um distanciamento mesmo, né, dentro da casa, tá num cômodo diferente, vai de forma a abraçar, beijar, encostar, separar a roupa, comer em local, ter as refeições locais diferentes, fazer desinfecção de superfície da casa, cuidado com o banheiro, provavelmente também é uma estratégia interessante. Então, realmente nesse momento, aí nos 14 dias, até ele se recuperar, se mora na mesma casa, vai ter que realmente ter cômodo separado, não dormir na mesma cama, o distanciamento dessa coisa cultural que a gente tem de beijar, encostar, abraçar, durante esse período aí vai ter que ser minimizado. E o senhor acha que ela também tem que se isolar, eu digo, não ir ao trabalho, por exemplo? Então, observar os sinais clínicos que ela tem, né? E ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Isso é importante. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Onze e 4, estamos de volta com o nosso combate. De acordo com a Confederação Nacional da Saúde, 60% dos leitos dos hospitais de São Paulo e do Rio de Janeiro já estão ocupados. E a Confederação e a Associação Nacional de Hospitais Privados entraram com um pedido no STF e no Conselho Nacional de Justiça para que seja interrompido o confisco de equipamentos de proteção individual e de equipamentos hospitalares. Vamos entender melhor essa história conversando na internet com o Marco Aurélio Ferreira. Ele é diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, que reúne 122 hospitais de todo o país. Marco Aurélio, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação. Explica para a gente, a palavra confisco parece muito forte. Em que momento acontece esse confisco? Em que momento da aquisição acontece esse confisco? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, a palavra confisco ela é uma palavra forte, mas hoje no direito vem se usando a palavra de requisições administrativas. Nós estamos aí muito preocupados porque o momento agora que ele acontece é nas mais diversas instâncias. Para você ter uma ideia, nós começamos a notar isso em alguns municípios onde as empresas distribuidoras tinham as suas sedes e algumas indústrias tinham as suas sedes. Nós vimos ali nesses municípios algumas secretarias de saúde
municipais fazendo confiscos inicialmente de EPIs, as máscaras, aventais, essas questões que envolviam o dia a dia do nosso setor. Logo depois nós vimos isso acontecer de forma em que algumas secretarias estaduais de saúde começaram a fazer a mesma coisa em relação a alguns equipamentos junto às indústrias. E, por último, a gente viu que o próprio Ministério da Saúde, a União, acabou aí buscando o confisco de respiradores junto a algumas indústrias, as poucas indústrias que produzem isso no Brasil. Requisitaram a produção deles para os próximos 6 meses, para você ter uma ideia. Então, essa questão do confisco começou a nos preocupar, até pela falta, né, que nós já estamos sentindo pelo aumento do produto, do preço do produto no mercado, e nós aí então começamos a buscar alternativas. E a alternativa que a gente... Seu Marco, desculpa cortar o senhor, mas só para ter de forma mais prática isso, o senhor tem exemplos de hospitais que chegaram a fazer uma compra e não receberam o produto porque no meio do caminho foi travado? Isso, veja bem como isso acontece, né? Ela é travado lá na distribuidora, então o hospital acaba nem recebendo o produto, isso desorganiza a cadeia como um todo. E a gente está falando, eu quero deixar bem claro que não são só os hospitais, né, Márcio? Isso desorganiza porque quando uma distribuidora tem uma sede num município e o material é confiscado naquele município, ali poderia ter uma entrega de EPIs que iam para diversos municípios daquela região, hospitais públicos, hospitais privados. Você, com isso, acaba tendo uma desorganização total da cadeia. E isso gera para a gente aí um problema muito grande, porque aquele município toma uma decisão assodada e a gente fica, depois, todos os outros participantes dessa cadeia de prestação de serviço da área da saúde acabam sendo impactados. A gente viu isso em vários municípios, acontecendo, viu isso aí no estado de São Paulo, a gente viu isso, a questão envolvendo a 3M e algumas envolvendo a Magnamed, que é uma indústria que produz respiradores no Brasil, pela própria União. É importante dizer que nós pedimos uma nota, uma posição do Ministério da Saúde, mas não recebemos qualquer informação. Mas em outros dias, durante as coletivas mesmo do Ministério da Saúde, eles diziam que faziam esse tipo de ação, não usando a palavra confisco, mas para ter estoque, para exatamente poder usar em emergência nos hospitais públicos. Mas isso já está prejudicando os hospitais privados. Ele prejudica os hospitais privados, mas prejudica a cadeia como um todo. Você acaba criando uma incerteza jurídica. E o que a gente está dizendo é que, veja bem, nós temos aí mais de 5.500 municípios no Brasil. Se cada um desses prefeitos, cada um desses secretários começarem a tomarem as suas decisões, levando em conta, muitas vezes até o abuso de autoridade, nós vamos aí ter uma desorganização total do setor. Então, a nossa busca com o diálogo com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal, foi um diálogo franco, aberto, onde ele ouviu não só a ANAP, mas outras 10 entidades que representam o setor farmacêutico, entidade que representa o setor de equipamentos. Todas essas entidades estão preocupadas com esse atual momento. O que a gente buscou nesse diálogo e no envio do documento depois ao CNJ é que haja um regramento a nível nacional, que a Constituição seja respeitada, que a gente tenha aí uma formalização por parte do Judiciário brasileiro de uma regra única e geral, para que a gente não venha a sofrer no meio do caminho com esses confiscos, essas requisições administrativas, e isso tem um impacto negativo no setor. Nós já estamos aí com uma falta muito grande, Márcio, de EPIs. Você está acompanhando, e o preço desses EPIs subiu muito. Os hospitais se programam, os hospitais se preparam para receber e muitas vezes no meio do caminho que a gente recebe são e-mails dos nossos fornecedores dizendo que o material foi confiscado dentro da própria indústria ou da própria distribuidora. Marco Aurélio Ferreira, da Associação Nacional de Hospitais Privados. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate ao coronavírus. É muito importante o que ele falou e a gente tem aqui médicos que lidam diretamente com isso. O senhor na UTI já está percebendo que não está tão fácil ter a máscara N95, a que protege mais, especialmente vocês, médicos. Já está faltando equipamento? Já tem notícia disso, doutor? Nós somos afortunados. Então, por hora, no meu serviço, não está em falta, mas a gente está vendo o cenário que, no final, onde você tem um consumo maior do que o que está chegando nesses insumos, o cenário é ruim, é de Porque falta. O mundo inteiro sentindo falta disso. Claro, não é uma particularidade nossa. Isso é um problema
global. O cobertor é curto no planeta para esse tipo de insumos. O que precisaria realmente nortear é uma distribuição equitativa desses insumos, equipamentos, não só para hospitais privados, mas para os hospitais públicos. Então, há que se acompanhar direito isso aqui, porque parece que os hospitais privados eles são mais ágeis, né? No sentido de defender, ele está absolutamente correto, no sentido de defender os seus interesses. Mas eu gostaria de ver a mesma coisa com os hospitais públicos. Pois é, frente a todas as dificuldades que a gente tem acompanhado durante a pandemia, especialmente nesse quesito aqui de falta de insumos, falta de equipamentos, falta de gorro, falta de máscara, material que não é reposto, a solidariedade das pessoas no dia a dia funciona como um alento. A gente vai ver mais um exemplo que vem lá de Uberaba, Minas Gerais. A repórter Joyce Rodrigues conta pra gente ao vivo. Joyce, bom dia, o que está acontecendo por aí? Oi, Márcio, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Solidariedade, como você diz, aqui no jardim da casa da Cleia, no projeto Costurando com Amor, elas estão reparando, fazendo reforma em capotes, essas roupas hospitalares que são usadas por médicos, por enfermeiros, que estão na linha de frente desse combate ao novo coronavírus. A Cleia, que é a dona da casa, à frente do projeto, está aqui do meu lado. Oi, Cleia, bom dia para você. Cleia Gobo, bom dia, obrigada pela participação. É um desafio, né, com esse time de costureiras. É um grande desafio, Joyce. Nós estamos aqui, sim, nessa linha de frente desse trabalho, no reparo desses capotes, que é novidade para nós, que a gente não era acostumado a fazer esse tipo de trabalho, e sim os vestidinhos, como vocês mesmos já mostraram, né, em outras oportunidades. Lembrando que a gente já fez 80 capotes semana passada, hoje chegaram mais 30, e assim, todos esterilizados. Quando eles saem daqui, eles passam por nova esterilização e, assim, eram capotes que estavam prontos para serem descartados mesmo. E aí, o que aconteceu? Devido à emergência, né, do uso, veio agora essa demanda e nós estamos aqui para servir. Para você que está em casa, para entender um pouquinho melhor, o Costurando com Amor foi criado para levar roupas para as crianças carentes do Brasil e da África. E agora elas têm esse trabalho importante, que é fazer esses reparos, essas costuras nos capotes, as roupas hospitalares que seriam descartadas. Cleia, como é que você se sente? É muita emoção e, mais do que emoção, é gratificante a gente fazer esse trabalho de amor, porque nós estamos aqui para servir. É isso, uma rede de apoio, cada um se ajuda um pouquinho, né, Márcio? Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Joyce, muito obrigado. Dê um grande beijo aí. Distanciamento, é claro, com distanciamento, na dona Cleide, porque foi um exemplo muito bacana. A gente sabe que é uma gotinha d'água no meio de um oceano de crise. Mas que bacana ver a comunidade se unindo ao hospital e fazendo esse tipo de coisa. É importante isso também, né, doutor? Pode ser pequeno, sim, mas é importante. É muito importante. Eu volto, a gente fala muito da questão dos EPIs, né? O mundo buscando um tratamento, o mundo buscando uma vacina para o novo coronavírus, mas a gente tem que lembrar que a outra linha de pesquisa que a gente tem que ter é se reinventar nos EPIs, desenvolver novas tecnologias de prevenção para o profissional de saúde. Lembrar que é o soldado na linha de guerra que precisa estar protegido. Então, agora o momento, além de estudar outras tecnologias de tratamento, urge realmente a necessidade do mundo ir atrás de reaproveitar. Como reaproveitar? Nos hospitais onde a gente trabalha, a gente tem feito reuniões diárias. Qual é o estoque que tem hoje? Qual é a projeção para os próximos dias? Como é que eu faço um novo método, valido um novo método para reaproveitar, por exemplo, uma máscara N95? Então, a gente está vendo muita ciência também na questão dos EPIs e espera novidades para as próximas semanas de como a gente consegue utilizar isso de uma forma mais amplificada, mas claro que baseada em ciência, em validação, muitas doações, mas tem que lembrar que quando chega isso dentro dos hospitais, a gente tem que validar. Não pode utilizar tudo que chega, é super válido, a gente fica bastante feliz aí com a participação da população em geral colaborando, mas estudar EPI é um assunto muito importante na infecção do novo coronavírus. O senhor tem toda a razão, doutor Álvaro. A gente não vai sair diferente dessa crise toda, seja pela tecnologia ou seja pela humanidade, pela solidariedade que a gente vê em pessoas como a dona Cleide. Agora são 11h15. Vamos chamar nosso companheiro César Tralli, de todos os dias aqui, mostrando como São Paulo está enfrentando esse novo coronavírus. Como vai, amigo? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Márcio, informação importante, felizmente é um alento. Acabei de apurar que São Paulo conseguiu receber da Fiocruz 30 mil kits para fazer testes de coronavírus. Isso vai ajudar muito a desafogar
o Instituto Adolfo Lutz, que está com uma fila aí de 17 mil testes para fazer. Instituto Butantan começou a fazer. Semana que vem, São Paulo recebe, então, 600 mil kits, que são reagentes da Coreia do Sul. E aí, felizmente, eu acho que a gente consegue fazer testes aí, 2 mil por dia, para ter uma dimensão exata da epidemia no estado de São Paulo. Isso é uma boa notícia, né, doutor? O senhor estava falando que a necessidade de testes, a gente ter mais testes, eu acho que isso a gente pode ver como uma boa notícia. Claro, qualquer disponibilidade de testes é sempre uma vantagem a mais, quer dizer, um alento a mais. Agora precisa ver qual teste, se isso é o teste sorológico ou se é o PCR. Porque na frente, para o paciente agudo, o que a gente precisa é o PCR, senão a gente entra na mesma situação daquela reportagem que vocês mostraram de Salvador, que eventualmente eles estão testando o teste certo no paciente errado, no tempo errado. É saber usar esse teste. Exatamente. Márcio, tem uma situação muito preocupante aqui no estado de São Paulo, especialmente em volta da capital, que é o nosso cinturão verde, né? Pessoal que produz hortaliças, frutas, vegetais e tal, e mandam para a CEAGESP. Despencou a venda, 70%, os agricultores estão desesperados. Olha isso. O que eu perdi bastante mas é verdura em geral. Essa fileirinha aqui de alface vai ser perdida. Para ser vendido, era consumido semana passada. Caiu mais ou menos 2/3 de mercadoria, então ficou tudo encalhado. E ao mesmo tempo, né, a gente vai no supermercado, vai no sacolão, vai na feira livre, tá tudo mais caro, né, Márcio? Vai entender, né? E a gente continua comprando isso, a gente precisa comer. Como é que isso não está saindo de lá? Agora, uma outra preocupação muito grande em São Paulo, e a gente está percebendo isso nas ruas, é o aumento na demanda dos ônibus. Tem mais ônibus na rua porque tem mais 630 mil passageiros circulando por São Paulo. E mais gente também precisando usar trem e metrô. Isso é muito ruim. Olha só. O próprio metrô informou que o número de passageiros caiu bastante, cerca de 80%, só que aos poucos aquela movimentação tem voltado ao normal, não só aqui na linha vermelha, como em outras linhas da cidade também. E aí fica difícil manter aquela distância de segurança das outras pessoas, orientação que é passada pelas autoridades de saúde. A gente encontrou bastante movimentação, vagões lotados e aquele problemão de sempre aqui na capital. E a quarentena terminaria hoje em São Paulo, né? Foi prorrogada por mais 2 semanas, só que está difícil cada dia mais segurar as pessoas dentro de casa, Márcio. Isso, de fato, é muito preocupante. O ministro Mandetta disse ontem na entrevista coletiva em Brasília, vocês não viram nada. Quarentena não é nada. Quando for o chamado lockdown, que vai ter polícia na rua, multa para quem sair de casa, desrespeitando o isolamento, que é a única maneira que a gente tem nesse momento de segurar a doença, segurar a expansão da doença, nas palavras dele, esse lockdown seria muito mais duro do que a dificuldade que a gente já enfrenta, que todos nós enfrentamos com esse isolamento social que a gente está fazendo agora. E, ao mesmo tempo, na área da saúde, uma correria grande para montar hospitais de campanha, terminar de montar, né? O do Anhembi está quase pronto, o do Pacaembu já está sendo utilizado, Guarulhos montou um agora também. Então, enfim, tem todo um esforço, né, da área da saúde para tentar dar o máximo de suporte, enquanto, né, esses casos mais graves não aumentam de maneira exponencial. Tudo que a gente está tentando é segurar essa curva aí. A gente ainda vai ver um crescimento mais elevado, a gente torce que não seja um crescimento rápido demais para o sistema conseguir segurar. Tralli, obrigado. Márcio. Obrigadão. Valeu. Bom trabalho. Bom jornal para você. Bom dia aí para todo mundo. Valeu, igualmente. Obrigado. Como a gente sempre fala, a gente faz direto a ponte aérea São Paulo-Rio com a Mariana Gross, com as notícias do Rio de Janeiro nesse combate ao coronavírus. Mariana, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Evitar aglomerações nos transportes públicos do Rio ainda é um desafio por aqui, viu? Aliás, desde o início da quarentena. Apesar das medidas restritivas da Prefeitura do Rio, que determinou horários distintos para o funcionamento de indústria e comércio, decreto que entrou em vigor hoje, veja o que vem acontecendo em estações do BRT, o transporte com faixas exclusivas. Hoje cedo, na estação de Santa Cruz, veja só, zona oeste do Rio, longas filas se formaram no embarque, passageiros aglomerados, muitos. Também vimos muitos ônibus lotados de manhã. Aí os agentes da Operação Barreira Fiscal tiveram que entrar em ação. Você vai ver as imagens, eles retiraram passageiros de ônibus cheios na Avenida Brasil, que é uma das vias mais importantes, né? Vias expressas mais importantes aqui da cidade do Rio. Olha aí as imagens. O pessoal teve que trabalhar para valer, trânsito carregado e ônibus lotados. Tiveram que
retirar um por um os que estavam em pé, porque aqui ninguém pode circular em ônibus em pé, só sentado nos assentos. E começa hoje uma campanha para realizar testes, o Trali falava em testes, né? Para realizar testes rápidos para o novo coronavírus em profissionais da saúde. Inicialmente, os testes vão ser feitos em funcionários que atuam no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte. A unidade é referência no município para o atendimento de pacientes com a doença. Pelos resultados, será então possível identificar quem já foi imunizado, quem está em fase aguda da doença, quem não foi contaminado ainda. E a Prefeitura do Rio retoma hoje a campanha de vacinação contra a gripe, suspensa na semana passada por falta de doses. Em 2 semanas da campanha, mais de 800 mil doses foram aplicadas, com 75% do público-alvo atingido. Márcio, é com você. Essa é uma boa notícia, né? Tomara que reponha a vacina, é claro, mas a procura está muito grande em todo o Brasil. As pessoas estão com consciência de que a vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus, mas dá uma fortalecida no corpo caso a gente venha pegar essa terrível doença. Mariana, muito obrigado. Até a próxima. Do telão para a telinha com as suas perguntas sobre o coronavírus. E a gente tem aqui a pergunta do Alan Diego. Qual é a forma correta de higienizar a moto e o capacete? Como não danificá-los? Boa pergunta do Alan. A questão é que, nesse momento, os entregadores, né, pessoas que usam motos, têm um papel importante, né? A gente tem um aumento nos deliveries. Então, interessante nesse momento lembrar que superfície é um local onde ele pode encostar e pode ter problema com relação à transmissão. Então, uma desinfecção, um paninho com álcool, mesmo fazer uma solução de cândida para passar ali, principalmente no local onde ele encosta mais na moto, lembrar na região no guidão. Então, nos locais onde a gente tem contato com a mão, onde ele deve intensificar essa desinfecção de superfície com produtos comuns mesmo, né? Sem muito mistério. Pergunta do Francisco. Mesmo usando a máscara, ao espirrar, devemos utilizar o braço? É aquela velha história, a máscara não deixa ninguém protegido 100%, invencível, né? Sim, a resposta é sim. Assim, a etiqueta respiratória ela veio para ficar, ela já deveria estar aqui antes. Então, você não tem que pensar na hora que você espirrar, entendeu? Não dá tempo para isso. Então, assuma esse comportamento que é sempre salutar. O Mauro, o uso do antisséptico bucal também é importante no combate ao vírus? Então, depende de onde você vai usar, porque na verdade é para uso bucal. Agora, a questão de usar na pele em outros locais pode agredir, então não é indicado a gente usar isso no dia a dia. Mas se ele bochechar, ele mata o vírus? Então, na boca sim, a questão é em outros locais. Não mas na boca matou? Na boca sim, mas em outros locais, né? Na verdade, isso não foi estudado, né? Mas assim, o vírus, a gente sabe que ele é suscetível a um monte de produtos, mas especificamente o antisséptico bucal não dá para a gente afirmar. A Ju, eu posso varrer a frente da minha casa sem usar máscara? Pois é, né? A questão é, a máscara, foi o que o Jaque falou, né? A proteção é muito mais para outras pessoas do que para ela, né? Então... Não precisa ninguém ficar desesperado usando máscara dentro de casa, gente. A máscara, se for pegar um ônibus, se você, por acaso, se no meio de uma aglomeração, coloca a máscara como uma barreira a mais, uma proteção a mais. Você não vai estar imune 100% ao vírus, mas já é uma garantia. Eu acho que varrer a porta de casa, acho que ela pode ficar sem a máscara, não tem grande gravidade, né? Ela está pensando aí em si. Quer dizer, em aspirar a poeira. Não é esta a finalidade da máscara que nós estamos discutindo aqui, de proteger ao próximo. Exatamente. Bom, se ela estiver preocupada em aspirar a poeira, que bom, bota a máscara então, né? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Onze horas e 29 minutos, estamos de volta com o nosso combate. Vamos direto a Brasília, porque o repórter Fabiano Andrade tem importantes informações sobre como será feito o pagamento do auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais. Não é isso, Fabiano? Bom dia para você, amigo. É isso, bom dia para você, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Vamos lá, principalmente para você que é microempreendedor individual, contribuinte individual ou trabalhador informal que não está inscrito em nenhuma base de dados do governo, como o Cadastro Único, por exemplo. A recomendação para que você receba o seu auxílio de R$ 600 é entrar nas lojas online, essas lojas tanto da Apple quanto da Google, e baixar o seguinte aplicativo, Caixa Auxílio Emergencial.
Quem não conseguir baixar o aplicativo tem ainda a opção de fazer o cadastro pelo site. O site é auxilio.caixa.gov.br. Eu estou falando devagar esses nomes, que é porque há sites fraudulentos e aplicativos fraudulentos já no mercado, segundo informou agora há pouco o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, numa coletiva aqui do Palácio do Planalto. Portanto, o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou o site auxilio.caixa.gov.br. A expectativa do governo é que cerca de 25 milhões de pessoas façam o cadastro por meio do aplicativo. E também a expectativa é que essas pessoas comecem a receber a primeira parcela desse pagamento de R$ 600, 5 dias úteis depois de finalizado o cadastro. Para quem está inscrito no CAD Único, a expectativa do governo é fazer o pagamento a partir da segunda quinzena deste mês. E para quem já está inscrito e recebe o benefício do Bolsa Família, não há nenhuma mudança, porque o pagamento do auxílio de R$ 600 vai ser feito nas mesmas datas em que o Bolsa Família já vem sendo pago. A expectativa do governo, eu estou falando bastante essa palavra expectativa, que é porque o próprio governo não cravou, não marcou exatamente as datas para fazer esses pagamentos. Mas a ideia é que, ainda no mês de abril, os trabalhadores já recebam 2 parcelas dos R$ 600 e a outra parcela no mês de maio. Portanto, informação importante para você, eu ressalto que é microempreendedor individual, contribuinte individual ou trabalhador informal que não está inscrito no CAD Único nem recebe o Bolsa Família. Aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou o site auxilio.caixa.gov.br. Não precisa se preocupar se você não tem crédito no celular, porque as operadoras não vão cobrar pelo uso do aplicativo, Márcio. Muito bom, Fabiano. Certamente ao longo da nossa programação, nos jornais locais e também no Jornal Hoje, a gente vai repetir essas informações, esses caminhos, esses endereços para as pessoas terem acesso a essa informação que você nos adiantou aqui. Obrigado e bom dia para você, amigo. Hora do noticiário internacional agora. Diagnosticado com a Covid-19, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, passou a noite na UTI, mas não teve que usar um respirador mecânico. Quem traz as últimas informações do estado de saúde do primeiro-ministro britânico é o repórter Marcelo Correge, direto de Londres. Correge, bom dia para você. Boa tarde para você aí em Londres. Bom dia para você, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o combate aí no Brasil. É isso, a imprensa inglesa e a imprensa mundial, baseadas aqui em Londres, no Reino Unido, continuam acompanhando o estado de saúde do primeiro-ministro Boris Johnson, que causou grande preocupação ontem, quando foi noticiado o fato de que ele estava passando de um leito comum do hospital St. Thomas, aqui no centro de Londres, perto de Westminster, da residência oficial do primeiro-ministro, para uma unidade de terapia intensiva. Mas, segundo a assessoria de imprensa do primeiro-ministro britânico, ele não precisou passar pelo ventilador para manter o ritmo normal de respiração. A informação de que o Boris Johnson não desenvolveu pneumonia também é oficial e alivia bastante as pessoas que estão acompanhando o quadro de saúde do primeiro-ministro britânico. Apesar disso, ele segue na UTI e justamente num período muito difícil e particularmente especial para o comando dele sobre a nação. Olha só a carta que os mais de 66 milhões de cidadãos que vivem aqui no Reino Unido receberam hoje, uma carta assinada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, falando que as pessoas devem ficar em casa. Essa é uma orientação do governo que não pode ser mudada nesse momento, apesar de o Boris Johnson admitir aqui as dificuldades que a reclusão impõe às pessoas que não podem trabalhar e não podem manter seus ritmos normais de vida, porque o objetivo final é ficar em casa, proteger o NHS, o Sistema Público de Saúde, e salvar vidas, o que virou o lema do governo, que a princípio não tinha tomado essa atitude, mas abordou a doença dessa forma de 2 semanas para cá, e agora essa é a regra aqui no Reino Unido. A Rainha Elizabeth II mandou nessa manhã uma mensagem de apoio ao Boris Johnson e à família dele, assim como líderes mundiais e a oposição ao governo do Boris Johnson aqui no Reino Unido. Enquanto o primeiro-ministro segue internado, o cargo dele é assumido pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, que está enfrentando o momento mais difícil da doença por aqui. De ontem para hoje, os hospitais do Reino Unido registraram 758 mortes, o maior número para um dia até aqui. E, portanto, é muito importante que as pessoas continuem em casa para evitar que o vírus se espalhe. Vamos passar um pouquinho pelas notícias da Europa, Márcio e amigos que nos acompanham no combate.
O governo do Giuseppe Conte, na Itália, espera passar para a fase 2 de isolamento social apenas no dia 4 de maio. Até lá, as medidas de restrição à circulação devem continuar bem severas, isso apesar de o país já ter entrado na curva decrescente de casos registrados e de mortes por causa do coronavírus. Na Espanha, após 4 dias de queda no número de mortes, o país voltou a registrar um aumento, 743 mortes em 24 horas. Mas os especialistas de saúde da Espanha atribuem esse aumento a um efeito fim de semana, quando a contagem é um pouco relaxada no fim de semana, com menos pessoas trabalhando nos hospitais, e aí esses números se acumulam e durante a semana, no início da semana seguinte, acabam crescendo. Eles entendem que o país também está numa curva decrescente de casos. Na França, houve o maior número de registros de casos de coronavírus num único dia e o governo proibiu completamente as atividades ao ar livre para tentar evitar que a doença se espalhe ainda mais. Isso é muito importante, Márcio, porque no fim de semana aqui no Reino Unido também foi possível perceber que a população saiu de casa, o dia estava bonito, é primavera aqui, o sol não é algo tão comum para os britânicos e as pessoas saíram de casa e acabaram descumprindo uma regra do governo. Tanto que o governo ameaçou também tomar essas medidas mais restritivas, como tomou nesse momento o governo francês. Então, o importante é ficar em casa, salvar as vidas dos próximos e as próprias vidas e esquecer um pouco o que está acontecendo do lado de fora. O sol no Reino Unido, como eu disse, artigo raro, não é para ser aproveitado nesse momento. Esse momento é de conscientização para todos. Márcio. Muito bom, Corrégio. Não é fácil para ninguém ficar em casa tanto tempo, tenho certeza que na Europa ou aqui no Brasil também, mas seguindo as regras das autoridades de saúde, obedecendo à ciência, a gente tem que criar essa consciência de ficar em casa para o nosso bem e para o bem do sistema e de todos. Muito obrigado, Corrégio. Continuando no noticiário internacional, a gente vai agora para Nova York. Os Estados Unidos viram uma escalada assustadora no número de mortes por Covid-19. O país contou as primeiras 5.000 vítimas depois de um mês de surto. Outras 5.000 pessoas morreram em apenas 5 dias. 40% desse total ali na área metropolitana de Nova York. Mas o contágio parece começar a perder fôlego. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Eltz, que tem os detalhes. Tiago, bom dia para você. Aparentemente temos notícias animadoras, é isso? Podemos falar assim? Oi, bom dia, Márcio. Bom dia a todo o pessoal que está acompanhando o combate. É uma notícia boa, muito boa, mas que não é o suficiente. Eu já explico por quê, explicando por que ela é boa. O número de pessoas que precisaram ser internadas em hospitais e o número de pessoas que precisaram ser internadas em UTIs nos últimos 2 dias caiu em Nova York. E o número de mortes estabilizou. Isso pode estar mostrando que Nova York chegou a um platô, que a transmissão da doença, se não está diminuindo, começou a estabilizar. Agora, por que isso não é suficiente? De acordo com o governador Andrew Cuomo, se a gente mantiver os números aqui em Nova York nesse platô por um período um pouquinho prolongado, não adianta, o sistema de saúde da cidade e do estado não aguenta e vai arrebentar. Então o governo quer que esses números não estabilizem, mas que eles caiam. A parada até agora foi atribuída 100% ao isolamento, ao distanciamento social, a essas regras. E aí, se essas regras começam a dar sinal de que estão funcionando, o que o governo vai fazer? Vai aumentar ainda mais as restrições. Pelo governo do estado, o governo aumentou a multa, que era de $500, agora passa a ser de $1.000, para pessoas que fizerem aglomerações nas ruas. Já a prefeitura está diminuindo o espaço que as pessoas têm para se aglomerar. Aqui a gente tem uns parquinhos para cachorro, onde as pessoas podem ir e soltar o cachorro para que ele possa correr. A prefeitura está fechando esses lugares, as pessoas estavam se aglomerando lá. Os parquinhos, os playgrounds para crianças já vinham sendo fechados, agora até sexta-feira vão estar todos fechados, então a prefeitura diminuindo o espaço para que as pessoas não se aglomerem, né? Os parques continuam abertos, as pessoas podem se exercitar ainda, mas está cada vez se criando mais empecilhos para as pessoas se aglomerarem. E agora olha que fenômeno interessante que está acontecendo em Nova York. A gente tem aquele navio hospital da Marinha com 1.000 leitos, né, que está ancorado aqui, atracado na cidade. E até ontem, só 20 desses 1.000 leitos estavam sendo utilizados. É que o navio estava sendo reservado para atender doenças que não são
Covid-19, pessoas que não estão com coronavírus, a demanda usual da cidade para liberar o espaço nos hospitais para o coronavírus. Só que a cidade está congelada. Nada está aberto. Então, a gente não tem mais, por exemplo, acidentes de carro, a gente não tem atropelamentos, não tem acidente de trabalho que leve alguma pessoa para o hospital, não tem esporte coletivo que cause a lesão de alguém. Se a gente olhar só as 2 últimas semanas de março, comparada com as 2 últimas semanas do ano anterior, a taxa de criminalidade em Nova York caiu 20%. Então, a demanda que seria a cotidiana dos hospitais, a demanda normal da cidade, diminuiu bastante. Então, esse hospital gigantesco, com 1.000 leitos, estava ocioso. Isso vai mudar a partir de hoje. Então, esse navio, que é chamado Conforto, que está atracado aqui em Nova York, vai passar a atender exclusivamente pessoas que estão com a Covid-19. Essa diminuição em todo tipo de violência, né, Márcio, é algo muito bom. Que pena que veio por um motivo tão ruim. É verdade, mas a gente tem que ficar ligado nisso também. Houve uma redução nos acidentes, redução nas lesões de forma geral, e quando você falou atividades esportivas foi um ótimo exemplo disso, mas isso não significa que os leitos vão ficar vazios, porque a Covid-19 está ocupando todos esses leitos. E quando a gente fala que a gente tem que segurar essa curva de expansão da doença, é porque as pessoas, se não tiverem leitos, elas vão morrer ou da doença ou da falta de atendimento. E se isso acontece em Nova York, imagina aqui no Brasil, no nosso sistema público de saúde, né, Tiago? É importante destacar isso, né? Não, exatamente. O sistema de saúde de Nova York não aguenta mais. Ele está no limite, ele está superlotado. Então, o que tinha era uma situação pontual do navio que estava sendo reservado para atender esses outros casos de estar de estar ocioso. Mas o sistema está no seu limite, é por isso que o governador falou que tem que descer o número, porque senão o sistema arrebenta. Tiago Eltz, direto de Nova York, como sempre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos direto para o nosso telão, porque agora chegou a hora de voltar para a redação do G1 para esclarecer o que é fato e o que é fake. E a Clara Velasco está de volta para conversar com a gente. Bom dia, Clara. Bom dia, Márcio. Márcio, eu começo com mais uma daquelas recomendações que prometem matar o novo coronavírus. A mensagem diz que beber água de 15 em 15 minutos protege as pessoas da Covid-19. Isso porque a água levaria os vírus da garganta para o estômago, lá eles morreriam e as pessoas não ficariam mais doentes. Isso não é verdade. Os especialistas falam que beber água é bom, pois mantém as pessoas hidratadas, mas não muda em nada o grau de infecção da Covid. Isso porque essas pessoas já tiveram contato com o vírus através do olho, do nariz ou da boca, por exemplo. Não há mais nada que elas possam fazer para impedir a evolução da doença. Tem também outra história que fala que o governo da Alemanha recomenda às pessoas a mudar aqueles tapetes que ficam na frente das casas por panos com água sanitária, pois isso também impediria a contaminação pelo coronavírus. Mas isso é fake, é falso. O governo da Alemanha fala que não fez essa recomendação e os especialistas dizem que não tem evidência de que os vírus sejam transmitidos pelos tapetes. Para fechar, está sendo compartilhado bastante um post atribuído ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em que ele supostamente critica a ideia de utilizar recursos do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Gente, isso também não é verdade. Esse post não foi feito por Maia, sim por um usuário do Twitter que usa a foto e o nome dele. Inclusive, o próprio Maia usou a sua conta verificada para negar as informações e, inclusive, criticar a disseminação de informações falsas. Márcio. Muito bom, Clara, mais uma vez. Muito obrigado e bom dia para você. Obrigada. Continuamos aqui na nossa tela para receber as suas perguntas e respondê-las. O Jaime, os pacientes curados voltaram a ter paladar e olfato? Porque esse é um sintoma, né? Sim, sim. Alguns recuperaram e outros têm essa anosmia que a gente fala por um tempo mais prolongado. Demora um pouco mais a voltar? Para alguns pacientes, sim. Quanto tempo, mais ou menos? Tem gente acompanhando aí que já tem 15, 20 dias da alta e ainda não consegue ter o paladar e o olfato recuperado. A Geórgia, alguém já curado continua sendo um vetor de transmissão do vírus? Essa é uma pergunta boa da Geórgia. Se o paciente passou pelo quadro clínico da doença, melhorou, não tem mais sintomas, já passou aquele período de 14 dias que a gente vê a excreção e eliminação do vírus, depois desse período ela não é mais vetora transmissora da doença. Então, assim, por mais que venha positivo, a gente vê alguns casos de PCRs positivos, mas é um cenário muito raro, depois de 14 dias sem sintomas, ela não transmite, não é mais vetora da doença. Nós falamos disso ontem, mas vamos repetir porque é uma pergunta importante do Fábio. Se uma mulher grávida estiver com coronavírus, o bebê tem chance de pegar a doença também? Assim, nós estamos acompanhando isso, né? Existem alguns casos de transmissão, mas a gente não sabe o risco. Angélica,
Apenas borrifar álcool 70% numa superfície, sem esfregar, mata o vírus? O ideal, né, a desinfecção de superfície, pegar um paninho, borrifar e também esfregar para fazer a desinfecção da superfície. É um cenário mais adequado. O Lannister. Tenho a barba grande e a máscara não veda muito bem. O que posso fazer para me proteger melhor? Fazer a barba. Eu vou perguntar para o Dr. Álvaro isso. Tirar a barba. Tirar a barba. E o senhor resiste? Tá na hora de tirar minha barba mesmo. Já tá na hora. Essa foi meio indireta do seu colega. Não fomos nós que dizemos nem o Lannister. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Nove minutos para o meio-dia, estamos de volta com o nosso combate. A gente já falou aqui no estúdio, o Dr. Jaque falou isso, e a gente sempre fala no programa sobre o perigo de entrar num ônibus lotado, da aglomeração, para você pegar essa doença, o perigo que é estar aglomerado nesse momento. Pois bem, no Rio de Janeiro, uma tecnologia nova promete combater essas aglomerações. Uma central da prefeitura está recebendo a localização dos sinais de celulares para descobrir onde tem muita gente reunida. A repórter Larissa Schmidt está nessa central e mostra para a gente. É um dedo duro de quem rompe a quarentena, Larissa? É assim que funciona? Bom dia. Bom dia, Márcio. Mais ou menos. Na verdade, é uma parceria com uma operadora de telefonia celular em especial. E esses dados chegam aqui no gabinete de crise montado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em tempo real. Eles conseguem acompanhar onde tem aglomeração a partir da fatia de mercado correspondente a essa operadora. Quem vai explicar melhor como é que funciona é o secretário municipal de Ordem Pública, Gutenberg Fonseca. Como é que é essa tecnologia, Gutenberg? Bom dia, Márcio. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Isso é mais uma ferramenta à disposição da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa, especificamente, ela trabalha com o sinal das antenas telefonia celular, ou seja, a cada um aparelho emite um sinal, é um indivíduo transitando pela cidade. Repara que aqui no mapa a gente tem essa mancha vermelha, é o fluxo de acesso das pessoas, o que nos beneficia para a gente chegar até o local, caso haja necessidade de conter a aglomeração. Aproximando aqui esse mapa que em tempo real mostra essa movimentação, vocês conseguem ver onde é que tem essa aglomeração, né, Gutenberg? Tem alguns países que já estão usando tecnologia de celular para monitorar exatamente pessoas que já foram testadas e se estão circulando. Não é o caso, né? É aglomeração. Não é o caso, é aglomeração. Inclusive, a gente já estuda, a gente já trabalha em cima de um sistema que vai acompanhar, vai pegar, inclusive, temperatura da população. Isso é um próximo passo. Neste momento, a gente só trabalha com o sinal das operadoras. Aqui uma outra ferramenta que a gente tem, que é do Disque Aglomeração, que a gente consegue destrinchar as chamadas. Você pode perceber que no dia 6 nós tivemos aqui um total de 1.056 chamadas e aqui são por ruas. E a gente consegue também monitorar os endereços recorrentes, Larissa. É isso, é uma série de ferramentas que estão ajudando aqui a Prefeitura a identificar onde é que tem aglomeração. Aqui, por exemplo, ó, de 133 bairros, ontem, 148 denúncias de aglomeração foram em Campo Grande. Por aí, a Prefeitura consegue planejar as ações das guardas municipais para ir até esses locais e orientar as pessoas. É uma conversa para manter esse distanciamento social, Márcio. Muito bom, Larissa. A gente mostrou uma coisa parecida ontem lá no Piauí. Te agradeço demais. O ideal é que a gente não precisasse desenvolver tanta tecnologia para isso, que houvesse mais consciência das pessoas da importância do isolamento, especialmente para vocês, médicos, na linha de frente. Márcio, eu tinha que reiterar muito isso. Por mais que tenha falado de forma extensiva com relação à restrição de circulação de pessoas, você sair, se aglomerar, significa em ampliar a cadeia de transmissão, em sobrecarregar o sistema de saúde. Então, você respeitar essas orientações do Ministério da Saúde, que a gente vem pontuando diariamente, de forma muito extensiva, é salvar vidas. Vamos direto para o nosso telão? Conversar com a Maria Júlia Coutinho. A gente dá um suspiro, porque às vezes é tão fácil entender isso, mas as pessoas ainda resistem. Maria Júlia, a gente mostrou tanto exemplo aqui no Rio e em São Paulo, o Trali mostrou também, e agora tem a tecnologia para tentar para controlar as pessoas. A gente não precisa chegar a esse ponto. Se a gente tiver consciência, a gente não precisa chegar a esse ponto. Bom dia para você.
Concordo com você, Márcio. Bom dia para você e para todos. Márcio, deixa eu falar aqui dos nossos destaques, né? Hoje o assunto que está pegando é a ajuda emergencial. O governo federal detalhou agora de manhã como vai ser feito esse pagamento do auxílio emergencial de R$600. Viu o Fabiano Andrade falando com você agora há pouco. Eu vou trazer mais detalhes agora. Olha só, quem tem direito? Trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, os MEIs, e aqueles contribuintes individuais do INSS que cumpram o requisito de renda média de até meio salário mínimo por pessoa e de até 3 salários mínimos por família até março de 2020, ok? A Caixa Econômica lançou um site e um aplicativo para pedir o auxílio. O aplicativo é esse aí que a gente vai mostrar na imagem agora. O nome é Caixa Auxílio Emergencial, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. Fique muito atento a esses detalhes para não baixar um aplicativo falso, ok? Esse aplicativo deve ser usado apenas por microempreendedores individuais, trabalhadores informais sem registro e contribuintes individuais do INSS. Já o site, atenção, é esse aqui, https://auxilio.caixa.gov.br, sem o www, ok? Eu vou entrar aqui, ó, já deixei até ele montado para a gente ver o processo aqui do passo a passo. Ó, você entra no site, aí você vem aqui no ícone, realize sua solicitação, tá? Aí você tem que ler uma série de recomendações, ó, leia com atenção as informações abaixo, você precisa se encaixar em todas elas. Vou ler algumas. Tenho mais de 18 anos, não tenho emprego formal, não recebo os seguintes benefícios, previdenciário, assistencial, seguro-desemprego, por aí vai, tá? Eu não vou ler tudo aqui. Aí você tem que declarar que leu e tem ciência que se enquadra em todas as condições acima e autorizo o acesso a esse e uso dos meus dados para validar as informações acima. Você declarou isso, vem aqui, quero continuar. Aí vem a parte do preenchimento dos dados do cidadão. Vou preencher os meus aqui, a gente vai agora cortar para não mostrar meus segredos, estou brincando, aí ó. Estou pondo meus dados, meu nome, depois eu tenho aqui o meu CPF... Estou colocando aqui, tá. Depois do CPF, gente, eles pedem aqui, ó. Só deixa eu arrumar, porque ó, eu coloquei o número errado, ele falou que não é válido, voltou aqui, agora tá certo. Minha data de nascimento, tá, coloquei, e o nome da minha mãe aqui, tá. Aí eu tenho que declarar que eu não sou robô. Vem aqui uma paginazinha, declarei, continuo, mudou de página. Agora volta para mim para eu mostrar aqui, ó. Aí aqui, no meu caso, apareceu que não foram encontrados. Então, deixa eu voltar, que eu fiz alguma coisa errada. Eu só vou voltar aqui, Márcio, mais rapidinho, ó. Declaro aqui. Para encurtar a história, a gente vem, aí preenche os dados. Eu fiz esse processo de manhã, preenchi todos os dados, aí você vai ter que colocar também o seu celular. No celular você vai receber um código e esse código vai fazer com que você continue o preenchimento até ou dizer se você quer receber pela Caixa, se você já tem conta ou se você quer lá abrir uma conta. É esse o procedimento, tá, Márcio? Só para a gente destacar para as pessoas ficarem muito atentas ao site correto. Informação final aqui, quem já recebe Bolsa Família ou está inscrito no Cadastro Único não precisa fazer essa inscrição, o pagamento do auxílio vai ser automático e aqueles trabalhadores que não têm acesso à internet podem fazer o cadastro nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. A Caixa também oferece um telefone, que é o 111 para tirar dúvidas. Todos os detalhes no G1. A gente volta no JH com essas informações que todo mundo está muito curioso para saber como é que faz. Eu ia falar exatamente isso. Quem não conseguiu acompanhar aqui no Combate, o Jornal Hoje certamente vai repetir numa reportagem todas essas informações, todos esses endereços. E às vezes dá problema mesmo. Entre o computador e a cadeira, aquela pecinha chamada Maria Júlia Coutinho, às vezes dá um problema, né? É verdade, essa pecinha é fundamental. Obrigado, Maria Júlia. Bom jornal para você. Beijo, bom trabalho aí, beijo para todos. Beijão, querida. Vamos direto continuar aqui no telão com as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Não, antes eu tenho uma pergunta aqui da Idalina. Ela quer saber como é que as máscaras podem ser, se elas têm que ser queimadas, como jogar fora as máscaras? É apenas um descarte comum, não precisa queimar a máscara. A máscara já está inutilizada, não está vedando bem, ela tem alguma sujidade, você já lavou várias vezes, já está desintegrando, você pode descartar de forma comum no lixo comum. Mas não tem perigo para o catador de lixo? Não, vai vedar direitinho o lixo, fechar, vedar direitinho o lixo. Só uma coisa, mas acho que é importante o pessoal falar em queimar, cuidado, porque está todo mundo convivendo com álcool gel. Perfeito, bem lembrado. Mas só tem o risco de acidente. Pessoas que já tiveram pneumonia estão no grupo de risco? Pergunta do José Paulo.
Depende da magnitude da pneumonia, se deixou sequela. O que acontece? Se é um pneumopata crônico com várias pneumonias, ele tem um pulmão sequelado, um pulmão estruturalmente doente, aí sim. Se é uma pneumonia única sem sequela, o risco é menor. Olha só a pessoa querendo sair da quarentena. O Tom. Os condomínios fechados podem adotar revezamentos nas áreas de lazer para melhorar a qualidade de vida na quarentena? Melhor não. Por quê? Porque não é só transmissão direta pessoa a pessoa. Há uma possibilidade de contaminação do ambiente também. Barras de ferro, os tecidos que existem nessa... Elevador, vai pegar o elevador, claro. vai encostar. Então é melhor não. A gente sabe que é duro, mas nesse momento é fundamental, segundo a opinião dos especialistas, manter o isolamento. Gente, muito obrigado. Doutor Álvaro, doutor Jaque, foi um prazer tê-los aqui no nosso programa de hoje. Antes de encerrar, a gente atualiza os dados da Covid-19. No Brasil, são 12.341 casos, neste momento, casos confirmados, e 581 mortes, de acordo com as secretarias estaduais de saúde. A gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate no Globoplay. Agora você assiste às notícias do seu estado. Uma boa tarde e até amanhã.